Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Bom, nós recebemos um e-mail aqui do Antônio Seabra, que eu vou ler porque é bem interessante a ideia dele. Amigos, que tal iniciarmos uma campanha pela recuperação do antigo traçado de Interlagos? A F1 pode não querer o traçado antigo, mas as corridas no Brasil ficariam muito mais interessantes nele. Ademais, aquele traçado era muito mais instrutivo, com curvas que realmente separavam os homens dos meninos. Notem que desde que o traçado foi alterado, não formamos nenhum piloto de primeiro time. E no traçado antigo, formaram-se Emerson, Moco, Piquet e até Senna. Este menos, pois quase não correu de carro lá. Isso para não falar do Bird, Luizinho, Ciro, Lande e Bino. Eu sou carioca, mas sempre achei que corrida de carros era em Interlagos, antigo. O circuito do Rio era mais uma dessas pistas pasteurizadas, que agora nem para o público vai ser legal, já que vão construir ginásios, etc., por entre suas curvas, obstruindo totalmente a visão da pista. Absurdos de um automobilismo sem dirigentes. Ajude a salvar uma das melhores pistas do mundo. Não sou só eu quem digo, mas os maiores pilotos de F1 antigamente sempre citaram Interlagos como um dos traçados mais desafiadores, junto com Spa e Nürburgring. Abraços, Antônio. Bom, eu concordo piamente aqui com o que o Antônio falou. Eu conheço as duas pistas, andei nas duas. Na pista antiga eu andei com o Stock Car do Guaraná, 1980. Você é daí, tio. E a pista antiga não tem comparação com a pista antiga, é 1000 vezes melhor em tudo. Ela exige mais técnica, mais coragem, mais carro, muito mais pilotagem, mais tudo. Ela tinha todos os tipos de curva para todos os lados. Quer dizer, o retão, a curva 1 e 2 era um absurdo de fazer aquelas duas curvas. Exigia um carro equilibrado, muita técnica, muita coragem, porque todo mundo, o ideal era fazer as duas com o pé no fundo, como se fosse uma só, fazendo muitas vezes uma tomada só, e a saída da curva 1 já era a tomada da 2, entrava no retão já com o pé cravado. O retão era uma coisa que não era reta, era descida, era uma descida super larga, uma descida sem fim. Chegava lá embaixo, a 3 não era tão difícil de fazer, mas precisava de coragem, porque o carro vinha pleno há muito tempo já, em descida ainda, o carro vinha muito forte. Fazer aquela curva é uma sensação maravilhosa. Aí fazia 4, ia para a ferradura, você fazia uma curvinha direita para entrar na ferradura. Se nessa curvinha direita, se você não fizesse lá legal, você já não fazia direito a ferradura. Você já perdia a tomada da ferradura. Ferradura, uma curva bem travadinha para a esquerda, não dava para passar ninguém, mas era uma curva que você tinha que fazer muito bem. A saída dela era importante, que se dava em outra descida, que era a descida do lago, que hoje o pessoal vem subindo, na época você ia descendo, aí fazia o lago à direita e ia para o sol, que era uma curva simplesmente gigantesca, curva de um raio super longo. Existia uma aposta ali entre os pilotos até que tinha um bueiro, depois da metade da curva, tinha um bueiro lá de dentro. Então quem é que conseguia passar perto do bueiro? Porque ali era um lugar que o carro estava querendo ir para fora. Então era muito engraçado isso daí. Quem conseguia fazer isso, poucos conseguiam fazer isso. No meio dela, os carros já iam saindo nas 4, saía na zebra acelerando, aí tinha uma freada forte para fazer o sargento à esquerda, uma curva com pouca inclinação, muita gente errava ali. Aí vinha pro laranja antigo, que não era o laranjinha, era o laranja, uma curva muito mais alta do que é o laranjinha hoje.
e depois entrava no traçado igual de hoje. Era um traçado muito mais bonito, muito melhor, com visão também ampla de qualquer lugar ali, principalmente atrás do box, você via toda a pista, não tinha nem comparação. Eu acho que o que ele fala aqui é muito certo. As corridas aqui no Brasil iam ficar muito mais interessantes naquele traçado, mas muito mais interessantes. Seria possível, sim. Talvez até colocasse Interlagos, mantém o traçado original da Fórmula 1, porque eles não iam voltar para o antigo, e colocaria esse Interlagos como um Masters, uma corrida especial do campeonato. Ou então as outras categorias podiam correr nele. Ele não ia dar para fazer exatamente o traçado antigo, porque o traçado novo estragou algumas partes do antigo. O sol não ia dar para fazer. Que não ia dar para fazer. Mas daria para recuperar, sei lá, acho que 70% do traçado antigo daria para recuperar sim. 70% daria. A gente está com um colunista novo, o Roberto Zunino, que corre em Interlagos, correu muito no antigo, corre no novo. Conversamos com ele. Na próxima coluna dele ele vai falar dos... Aliás, parabéns, Roberto, pela coluna. Maravilhoso seu texto, adoramos. Repercussão ótima, mas senão um pancada de e-mail. E na próxima coisa ele vai falar sobre os 500 km de Interlagos e vai falar da recuperação do anel externo, onde antes eram disputados os 500 km. Porque tem o anel externo, quer dizer, tem a reta de chegada, depois tinha 1, a 2, a 3, quer dizer, a 1, a 2, entrava no retão, fazia a 3, e depois você ia para o miolo, ou fazia a 4 indo para o miolo, ou você já na 4 já entrava na junção ali. Ficava como se fosse quase um super oval. O Emerson chegou logo que ele foi para a Indy, uns 2 anos depois, ele chegou a falar em fazer uma corrida de Indy aqui no oval externo de Interlagos. Que seria, no Rio, né? Que seria uma coisa do outro mundo, né? Super perigoso. Não chega a ser um oval perfeito, mas é bem legal, né? Não, é desafiador, porque você tem trecho que você está em descida, oval em descida. Não, e curvas totalmente diferentes. 4 curvas absolutamente diferentes uma da outra. Não, ia ser do outro mundo. Eu só não sei se até era de escape para o pessoal, na hora que escapasse naqueles carros a 400 por hora, iam parar na Avenida Interlagos, não sei onde eles iam parar. Agora deu pena de ver, viu, Adalto? Ontem eu vi essa reportagem, as imagens, dá pena de olhar o estado de carro. O anel externo mesmo, e mesmo o traçado antigo, cheio de buraco no asfalto. Mas nunca mais cuidaram, né? Horrível, dá pena. Nunca mais. Desde que fizeram novo, faz quantos anos? 13 anos já? 90. 13 anos. Nunca mais fizeram nada, não. Então deve estar acabado mesmo. Eu mesmo que de vez em quando vou a Interlagos, às vezes aqui do site, às vezes para assistir alguma coisa por conta mesmo, vejo que, por exemplo, ali, onde era a antiga reta oposta, lá a gente virou passarela do público lá pro setor G e tal. Reta oposta continua. Não, a antiga reta oposta.